De tempos em tempos, o mundo do futebol vê surgir alguma nova geração de ouro, que é aquele momento raro quando algum país revela vários grandes jogadores de uma mesma faixa de idade para formar sua seleção. E quando essas gerações de ouro aparecem, são duas coisas que podem acontecer. A primeira é quando a geração consegue bons resultados e entra para a história, como a geração de ouro do Chile, por exemplo, de 2014 a 2017, que foi bicampeã da Copa América, ou da Espanha de 2008 a 2012, que venceu 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo. Mas também o que pode acontecer, e que é o tema desse vídeo, é o total fracasso dessas gerações, que é quando o país consegue formar aquela seleção absurda, com vários nomes de peso, mas que não chega nem perto de ganhar nada. Nesse vídeo você vai conhecer as 5 gerações de ouro que mais decepcionaram no futebol e como que algumas delas, além de não serem campeãs, passaram por algumas vergonhas. Para começar, em quinto lugar, a gente tem o caso mais recente dessas gerações de ouro, a Bélgica. A Bélgica na última década contou com a melhor geração de jogadores da história do país, e mesmo nunca tendo ganhado nada, eles chegaram como favoritos em várias das competições que disputaram nos últimos anos. Porém, na minha opinião, de todas as gerações de ouro que vão aparecer aqui, a Bélgica foi a que menos decepcionou. Por isso já aparece aqui em quinto lugar, e você já vai entender o porquê. Tudo começou em 2014, quando a Bélgica chegou na Copa do Mundo com uma geração jovem e espetacular. No gol tinha o Courtois, com 22 anos na época, jogando no Atlético de Madrid, campeão espanhol daquela temporada. Na defesa tinha o Kompany, que era o capitão do Manchester City e campeão inglês daquela temporada também. O Vermaelen, capitão e campeão da FA Cup pelo Arsenal. E o Vertonghen, do Tottenham. Todos esses com 26 anos. No meio de campo tinha o Fellaini do Manchester United, também com 26, o Witsel, multicampeão com o Zenit da Rússia com 25 anos, e o De Bruyne do Wolfsburg com 22 anos. No ataque tinha o Hazard, na época no Chelsea com 23 anos, o Mertens, campeão da Copa Itália com o Napoli naquela temporada com 27 anos, e o centroavante Lukaku do Everton com 21 anos. E chegava na Copa do Mundo ainda não como uma favorita para o título, mas com muita gente falando que poderiam surpreender. E lembrando que a Bélgica não disputava a Copa do Mundo desde 2002, então a expectativa dos belgas para essa nova geração, mesmo ela sendo tão jovem, era muito alta. O time fez uma primeira fase perfeita, com 3 vitórias em 3 jogos, e nas oitavas venceu os Estados Unidos na prorrogação por 2-1. Porém, esse placar apertado de 2-1 é bem enganoso, porque a Bélgica amassou os Estados Unidos naquele jogo, tanto que o goleiro americano, Tim Howard, bateu o recorde como sendo o goleiro que mais fez defesas difíceis num jogo de Copa do Mundo, com 16 defesas. Então, se não fosse o Howard, a vitória da Bélgica naquele dia seria bem mais elástica. Porém, nas quartas de final, a Bélgica pegou a Argentina, que seria finalista daquela Copa do Mundo, e acabou perdendo por 1-0 com o gol do Higuaín e foi eliminada. Mas mesmo sendo eliminada, a Bélgica causou uma boa impressão e a expectativa para aquela geração só aumentou. Porém, 2 anos depois, na Euro 2016, a Bélgica chegava agora sim como uma grande favorita e foi quando começou a decepcionar de verdade. Com aquela mesma base de jogadores, só que agora 2 anos mais experiente e contando ainda com reforços como o Nainggolan da Roma e o Carrasco do Atlético de Madrid, a Bélgica foi meio aos trancos e barrancos até as quartas de final, quando foi atropelada pelo país de Gales e perdeu por 3-1. Lembrando que aquela Euro era a estreia do país de Gales. 2 anos depois, na Copa do Mundo de 2018, as coisas já foram diferentes para a Bélgica, com mais uma vez uma grande expectativa com aquela geração que ali estava no auge. Eles fizeram uma excelente Copa, vencendo os 3 jogos da primeira fase, num grupo que tinha inclusive a Inglaterra como favorita, eliminaram o Japão nas oitavas de final e o favorito Brasil nas quartas de final, naquela que até hoje é tida como a maior vitória da história da Bélgica em Copa do Mundo. E chegaram até as semifinais, coisa que não acontecia desde a Copa de 86. Nas semis, acabaram perdendo para a futura campeã França por 1-0, mas venceram a disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra e garantiram a melhor campanha da Bélgica na história dos mundiais. Porém, 3 anos depois, na Eurocopa de 2021, a expectativa era alta de novo, e a Bélgica vinha jogando bem, venceu os 4 primeiros jogos que disputou até chegar nas quartas de final e perder de novo para a futura campeã, naquele caso foi a Itália, que venceu por 2-1. E em 2022, na Copa do Mundo do Catar, o maior desastre daquela geração. Agora já bem mais envelhecida, a Bélgica não passou nem da fase de grupos da Copa, ficando atrás do Marrocos e da Croácia.
Porém, mesmo não tendo sido campeã de nada, de todas as gerações de ouro que vão aparecer nesse vídeo, acho que essa Bélgica foi a única que subiu a seleção de patamar no futebol, muito por conta da campanha na Copa de 2018, eliminando o Brasil e conquistando aquele inédito terceiro lugar. E além disso, naquela época a Bélgica chegou a liderar o ranking da FIFA de seleções. Por isso, dentre todas as gerações de ouro que decepcionaram, aquela Bélgica, como eu falei no começo, foi talvez a que menos decepcionou, ao contrário das próximas que vão aparecer aqui na lista. Em quarto lugar, a gente tem a Holanda. A geração da Holanda da metade dos anos 90 até a metade dos anos 2000 foi simplesmente absurda e tinha muito craque. Uma geração antes, em 88, a Holanda ganhou a única Euro da sua história com lendas como Koeman, Rijka, Gullit e Van Basten. E foi com essa geração que a Holanda disputou a Copa do Mundo de 90, que foi eliminada logo nas oitavas, e a Euro de 92, que foi até as semis. E a partir da Copa do Mundo de 94 já começava uma transição na seleção holandesa e uma nova geração de ouro estava sendo formada. E foi na Eurocopa de 96 que a Holanda apresentava essa excelente nova geração. Mas foi também nessa Euro 96 que a decepção com a seleção da Holanda começou. A seleção era formada por uma geração incrível, tendo como base o time do Ajax, campeão da Champions e do Mundial de 95. Logo na estreia dessa Euro em 96, um 0-0 contra a Escócia, depois uma vitória contra a Suíça na segunda partida por 2-0 e uma derrota por 4-1 para a Inglaterra no último jogo. Porém, mesmo com essa campanha fraca, se classificaram para as quartas de final, mas logo perderam para a França nos pênaltis. Mas ia piorar. O elenco da Holanda para a Copa do Mundo de 98, para muita gente, era melhor do que o da França, que foi a campeã. Do goleiro ao centroavante só tinha nome de peso, e o time base tinha Van der Sar, Stan, Frank de Boer, Davies, Seedorf, Cocu, Winter, Ronald de Boer, Zenden, Bergkamp, Kluivert e Overmars. Uma lista absurda de nomes que chegaram como um dos favoritos para o título na França. Porém, já na fase de grupos não foram tão bem, com empates contra a Bélgica e México, e só conseguiram uma vitória contra a Coreia do Sul, e mesmo assim se classificaram em primeiro. Nas oitavas passaram pela Iugoslávia, vencendo por 2-1, e nas quartas vitória contra a Argentina, com o Bergkamp marcando o gol no último minuto. Na semifinal, a Holanda encarava o atual campeão e também favorito Brasil, e os times fizeram um jogo que para muita gente foi o melhor da história das Copas até a final da Copa de 2022. E foi um dos poucos jogos que aquela seleção da Holanda jogou num nível que todo mundo imaginava que ela podia jogar. Com os dois times muito fortes e chances para os dois lados, o jogo acabou empatado em 1-1 e o Brasil acabou passando para a final nos pênaltis. 2 anos depois, a Holanda sediou a Eurocopa em 2000, e a base do time era praticamente a mesma da Copa de 98 e como treinador o ex-jogador Rijka, que depois treinaria o Barcelona na época do Ronaldinho Gaúcho. A Holanda, mesmo caindo num grupo difícil, com República Tcheca, Dinamarca e França, venceu os 3 jogos e passou em primeiro. Nas quartas de final, uma goleada por 6-1 sobre a Iugoslávia e chegavam na semifinal para jogar contra a Itália com muita confiança da torcida. Porém, depois do empate em 0-0, a Holanda perdeu nos pênaltis, assim como tinha perdido na Copa do Mundo de 98 e o time de novo não conseguiu uma vaga para a final. E talvez não faria parte dessa lista se não fosse a fatídica Copa de 2002, porque foi quando aconteceu o verdadeiro fiasco daquela geração. Porque a Holanda, com tanto nome de peso, simplesmente não se classificou para a Copa de 2002, ficando em terceiro nas eliminatórias atrás de Portugal e Irlanda, e aquela incrível geração holandesa via a Copa do Mundo de casa. 2 anos depois, uma nova Eurocopa, agora em Portugal, e aquela geração, que agora já estava bem mais envelhecida, tinha a última chance de ser campeã. Já não contando com nomes como Bergkamp, por exemplo, mas tendo caras novas como Robben, Van Nistelrooy, Sneijder e Van der Vaart, a Holanda estreou empatando com a Alemanha, perdeu para a República Tcheca no segundo jogo e só se classificou em segundo lugar do grupo porque venceu a Letônia no último jogo. Nas quartas de final, vitória suada nos pênaltis contra a Suécia e aquela geração tinha a última chance de chegar em uma final de campeonato, mas para isso tinha que passar por Portugal, que era quem sediava aquela edição da Euro. A Holanda viu um jovem Cristiano Ronaldo abrir o placar e o Maniche depois fazer os 2-0. E aquela geração de ouro com tanto craque e que chegou tantas vezes como favorita nas competições, não conseguia chegar nem na sua tão sonhada final. Em terceiro lugar, Portugal.
esse mesmo que eliminou a Holanda em 2004. Porém, no caso de Portugal, a gente pode falar que apareceram duas gerações de ouro seguidas, e as duas decepcionaram. A primeira geração foi a dos anos 90. Até 1989, Portugal nunca tinha ganhado nada no futebol de seleções, porém naquele ano a seleção venceu pela primeira vez a Copa do Mundo Sub-20 e contava com nomes que teriam grandes carreiras, como Fernando Couto e Paulo Sousa. E 2 anos depois, em 91, Portugal sediou o Mundial Sub-20 e conquistou o bicampeonato, com a seleção dessa vez contando com jovens como Rui Costa e o Luís Figo. Porém, Portugal, com um time cheio de grandes jogadores campeões sub-20, nem sequer se classificou para a Euro 92, nem para a Copa do Mundo de 94 e nem para a Copa do Mundo de 98. E durante toda a década de 90, só disputaram a Euro 96 e foram eliminados logo nas quartas de final. Inacreditavelmente, aquela seleção bicampeã mundial de base ficou a década de 90 inteira sem disputar a Copa do Mundo e foram conseguir vaga na Copa só em 2002, mais de 10 anos depois dos títulos mundiais sub-20. E em 2002, a segunda geração de ouro já estava se formando e se misturando com essa primeira geração, formando uma grande seleção. Mas logo na estreia, a primeira decepção, com derrota surpreendente por 3-2 para os Estados Unidos. No segundo jogo, vitória por 4-0 contra a Polônia e no último e decisivo jogo, derrota por 1-0 para a Coreia do Sul e Portugal foi eliminado logo na primeira fase, um verdadeiro vexame para aquela seleção. Mas a chance de se redimir viria 2 anos depois, quando Portugal sediou a Euro e ainda contava com nomes de peso da geração campeã sub-20, como o Luís Figo, Rui Costa e Fernando Couto, e tinha o aparecimento de novos grandes nomes da nova geração, como o goleiro Ricardo, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Thiago, Maniche, Deco e o Cristiano Ronaldo. Mas logo na estreia, Portugal foi surpreendido pela Grécia e perdeu por 2-1. Mas se recuperou no segundo jogo, venceu a Rússia por 2-0 e a Espanha no terceiro jogo por 1-0 e se classificou em primeiro. Nas quartas de final, um jogaço contra a Inglaterra e um empate por 2-2 e a vitória nos pênaltis, com o goleiro Ricardo defendendo muito e ele mesmo fazendo o gol da classificação. Nas semifinais, o jogo que eu acabei de falar aqui contra a Holanda, que Portugal ganhou por 2-1 e garantiu a vaga para a final para enfrentar de novo a Grécia. E não era possível que aquele time incrível de Portugal ia perder 2 vezes para a Grécia jogando em casa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Vitória da Grécia por 1-0 numa das maiores zebras da história do futebol moderno. E o último campeonato com essas duas gerações juntas foi a Copa do Mundo de 2006, quando Portugal foi bem e chegou até a semifinal, fato que não acontecia desde a Copa de 66. Porém, nas semis, pegaram a França de Zidane e foram eliminados, perdendo por 1-0. E a partir da Euro de 2008, uma nova geração já se formava e o protagonismo da seleção já era todo do Cristiano Ronaldo, e Portugal via 2 gerações absurdas se aposentarem-se em títulos. Agora, para decidir primeiro e segundo lugar da lista foi no detalhe, porque as 2 seleções que falta aparecer aqui decepcionaram demais, porque tinham gerações absurdas e conseguiram não só ficar sem ganhar nada, como protagonizaram alguns vexames. Mas, no detalhe, quem fica em segundo lugar é a Argentina, do começo dos anos 2000, e você já vai entender por quê. A geração que eu vou falar aqui é a que começa a se formar na Copa de 98, com nomes como Ayala, Zanetti, Veron, Almeida, Ortega, Simeone, Cláudio Lopes e Batistuta, e ainda contava na reserva com Crespo e Galhardo. Era um elenco jovem, mas muito bom, e que nessa Copa foi bem consistente, venceu os 3 jogos da primeira fase sem sofrer nenhum gol, nas oitavas eliminou a Inglaterra nos pênaltis, que era um timaço, mas perdeu para a Holanda nas quartas de final, que eu acabei de falar também, com o Bergkamp fazendo o gol no último minuto. Embora tenha sido eliminada nas quartas, e claro que buscava o título, aquela Argentina jogou bem, e a expectativa de um título acabou só aumentando para o futuro daquela jovem geração que naquela Copa não estava nem no auge. E no ciclo para a Copa do Mundo seguinte, essa expectativa aumentou ainda mais, porque a Argentina fez a melhor campanha da história das eliminatórias sul-americanas, com 13 vitórias, 4 empates e só uma derrota em 18 jogos. Fizeram 42 gols e tomaram só 15, e aquela campanha foi a melhor nas eliminatórias por mais de 20 anos. E além disso, dentro daquele ciclo de Copa, a Argentina venceu algumas potências da Europa em amistosos, como Espanha, Itália e Alemanha.
e chegava para a Copa de 2002 muito favorita, jogando muito e com aquela mesma base da Copa de 98 e contando ainda com novos nomes como Samuel, Pochettino, Sorin e o Pablo Aimar. E só para você ter uma ideia do nível daquela Argentina, alguns jogadores históricos como Palermo e Saviola, que teriam espaço em qualquer seleção do mundo, nem foram convocados para aquela Copa por falta de espaço naquele elenco absurdo. Então a Copa começa, com a Argentina estreando contra a Nigéria e vencendo por 1-0, e até aí normal. Porém, as coisas começaram a desandar no segundo jogo, contra a Inglaterra, que a Argentina tinha eliminado lá em 98. E foi do Beckham o gol da vitória da Inglaterra naquele jogo, obrigando a Argentina a vencer a Suécia no último jogo para não ser eliminada ainda na fase de grupos. A Argentina viu a Suécia fazer 1-0 e conseguiu empatar só nos últimos minutos e foi só, de favoritaça ao título e com um dos melhores elencos do mundo, a eliminada na primeira fase da Copa. Um verdadeiro vexame que marcou para sempre aquela geração absurda da Argentina e que surpreendeu todo mundo naquele ano de 2002. Além de não vencer a Copa do Mundo, a Argentina também era muito cobrada pelo título da Copa América, que não vinha desde 93. Então, em 2004, já sem nomes como Batistuta e Ortega, mas com a chegada de Renzi, Mascherano, Tevez e D'Alessandro, a Argentina chegou na final e venceu o Brasil por 2-1 até os últimos minutos, quando o Adriano empatou com um golaço e o Brasil acabou vencendo nos pênaltis. E em 2005, na Copa das Confederações, com a geração se renovando, mas continuando muito forte, chegaram novos nomes, como Cambiasso, Riquelme, Maxi Rodrigues e Saviola. A Argentina chegou de novo na final, mas perdeu de novo para o Brasil, com o Adriano sendo de novo o carrasco, marcando 2 gols naquele jogo e garantindo a vitória do Brasil por 4-1. E na Copa do Mundo de 2006, a Argentina tinha a última chance de coroar alguns daqueles grandes nomes daquela geração de ouro, que depois acabaria passando por uma reformulação quase completa. A base da seleção era a mesma, e ainda passaram a contar com o jovem Lionel Messi na reserva. A Argentina vinha jogando muito, inclusive protagonizou a maior goleada daquela Copa, um 6-0 contra a Sérvia e Montenegro. Porém, assim como tinha sido na final da Copa América em 2004, eles perderam de novo nos pênaltis, dessa vez para a dona da casa Alemanha. A Argentina só viria a ganhar uma Copa América em 2021 e a Copa do Mundo em 2022, já totalmente renovada. E em primeiro lugar, como a seleção que mais decepcionou por ter uma geração absurda e nunca ter chegado nem perto de ganhar nada, foi a Inglaterra do começo dos anos 2000. Se você acha que a Inglaterra de agora passou vergonha por ter uma boa seleção e perder 2 finais de Eurocopa seguidas, é porque você não conhece a incrível geração da Inglaterra dos anos 2000 e como ela não passou nem perto de chegar em final de nenhuma competição que disputou e além disso conseguiu a proeza de nem se classificar para a Euro de 2008. Tudo começou na Copa de 98. Com uma seleção que chegou na Copa não como favorita, mas com um time muito bom no papel, com nomes como Gary Neville, Campbell, Beckham, Scholes e um jovem Michael Owen. Fizeram uma Copa razoável, venceram a Tunísia e a Colômbia na fase de grupos, mas perderam para a Romênia e se classificaram em segundo, e por isso, logo de cara nas oitavas, pegaram a Argentina, que eu falei aqui agora há pouco. Contra a Argentina, tiveram o Beckham expulso depois de agredir o Simeone e acabaram perdendo nos pênaltis. Na Eurocopa de 2000, com a mesma base, foram ainda pior, sendo eliminados já na fase de grupos, perdendo para Portugal na estreia, conseguiram vencer a Alemanha no segundo jogo, mas perderam de novo para a Romênia no último jogo e não se classificaram. Na Copa do Mundo de 2002, chegaram alguns novos nomes muito bons, como Ferdinand e o Ashley Cole. Dessa vez passaram da fase de grupos, mas de novo não jogaram bem, empataram com a Suécia e com a Nigéria e só venceram a Argentina, que eu acabei de falar também. Nas oitavas passaram pela Dinamarca, mas nas quartas foram eliminados pelo futuro campeão Brasil, perdendo de virada por 2-1. E agora a gente chega na Euro de 2004, e na minha opinião, aquela Inglaterra naquela Eurocopa tinha o melhor elenco entre todos os que eu falei aqui. Mantendo a mesma base da seleção de 2002 e tendo ainda a chegada de Lampard, Gerrard e Rooney, a Inglaterra tinha uma seleção simplesmente incrível. Eles estrearam contra a França e venciam por 1-0 quando o Beckham perdeu um pênalti defendido pelo Barthez, goleiro da França,
Mas mesmo assim, a Inglaterra segurava 1 a 0 até os 46 do segundo tempo, quando Zidane empatou de falta e 2 minutos depois, de novo Zidane de pênalti marcou o gol da virada. Era uma decepção para aquele time logo na estreia, mas mesmo assim conseguiram se classificar em segundo no grupo, depois de vencer a Suíça e a Croácia. Porém, logo nas quartas de final, já enfrentaram os donos da casa de Portugal, que eu também já falei aqui. Depois de um 2 a 2, o jogo foi para os pênaltis e apareceu a figura do goleiro Ricardo de Portugal, que pegou a última cobrança da Inglaterra, inclusive ele estava sem luvas, e depois ele mesmo bateu o último pênalti que eliminou aquela seleção incrível da Inglaterra. 2 anos depois, na Copa de 2006, a mesma base, mas na prática nunca encantou como todo mundo imaginava quando olhava aqueles nomes. Já na primeira fase, mesmo passando em primeiro do grupo, a Inglaterra mostrou dificuldade. Vitória apertada contra o Paraguai por 1 a 0 e Trinidad e Tobago por 2 a 0 e um empate contra a Suécia por 2 a 2. Nas oitavas, vitória magra por 1 a 0 contra o Equador e nas quartas, de novo Portugal, de novo os pênaltis e de novo o goleiro Ricardo. Foram os algozes da Inglaterra, que de novo não chegava nem perto de ser campeã. Mas agora o ponto alto do vídeo, que foi a Euro de 2008. Naquela altura, a Inglaterra ainda contava com toda a base da seleção no auge, e aquela Eurocopa seria a última chance da geração de ouro ser campeã, mas o inimaginável aconteceu. A Inglaterra nem sequer se classificou para a Eurocopa, ficando em terceiro no grupo nas eliminatórias, atrás da Croácia e da Rússia. Inclusive, perdeu o último jogo em casa para a Croácia por 3 a 2. E o mais impressionante é que naquele ano de 2008, a final da Champions League foi entre dois times ingleses, o Manchester United e o Chelsea, e que tinham vários jogadores na seleção. Isso mostra que vários jogadores daquela geração estavam em excelente fase com os clubes, mas que mesmo assim deixaram a Inglaterra de fora daquela Euro. 2 anos depois, na Copa do Mundo de 2010, conseguiram se classificar, mas mesmo com a mesma base muito forte, não empolgaram e se classificaram em segundo no grupo, atrás dos Estados Unidos, e logo de cara nas oitavas pegaram a Alemanha, que estava jogando muito naquela Copa, e a Inglaterra foi amassada por 4 a 1. A partir dali, ainda continuaram na seleção nomes como Gerrard, Lampard e Rooney, mas foram mal na Euro 2012, caindo nas quartas, e na Copa do Mundo de 2014, ficando em último lugar do grupo e caindo logo na primeira fase. Agora me fala a sua opinião dessa lista. Deixa nos comentários se você concorda com esses nomes, ou se colocaria mais alguém, ou tiraria alguém dessa lista. Deixa nos comentários sua opinião e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos sobre futebol toda semana.